Vou começar assim falando um pouco do porquê a gente está fazendo essa. A gente acabou chamando de mesa redonda, que não é redonda, também não tem mesa, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar todo mundo um pouquinho no olho do outro ao mesmo tempo, né? Então dá para ser uma conversa mais fluida assim do que várias telas. Por isso 4 pessoas, né? Então eu tenho me sentido inquieta assim do que fazer, né? E como auxiliar de algum jeito nesse momento que a gente está vivendo tão diferente. E daí eu coloquei no meu Instagram uma pesquisa assim sobre o que gostariam que a gente, que temas seriam legais abordar, né? E 2 que quase que empataram, só que a ansiedade ganhou, foi a ansiedade e inquietações, assim, incertezas, desculpa. A inquietação é minha, né? E incertezas. Então eu chamei essas 3 pessoas bem maravilhosas, algumas conheço mais de perto, outras não tanto, que vão se apresentar, né? Eu sou psicóloga, também fiz formação em psicodrama e estudo um monte de coisa que a gente não para de ler e estudar, porque trabalhar com o ser humano é isso, né? E se estudar e estudar o outro. Então, assim, ó, eu queria passar a palavra, a gente pode começar em ordem ali, ó, a Nadir, que está bem em cima de mim aqui na minha tela, e se apresentando assim rapidinho para a gente entender com quem mais está com a gente aqui. Ok, então, eu sou a Nadir Tomé, eu sou mestre em educação, sou psicóloga, psicodramatista, terapeuta de família sistêmica e terapia corporal. São essas 3 abordagens que eu trabalho mais no meu dia a dia de trabalho. E agradeço o teu convite desde já. Muito obrigada. Salete. Meu nome é Salete, sou psicóloga em terapia familiar sistêmica e corporal. Amo muito meu trabalho com muito amor e dedicação, e aceitei seu convite com carinho para poder ajudar as pessoas dentro das minhas limitações. Legal. E o Tomzinho ali? Eu sou o Tom, Antônio Carlos Souza, eu sou psiquiatra e sou psicodramatista. E, claro, agradeço a Dulce, que é uma amiga já de, eu diria, muito pouco tempo. É boa essa. Porque em termos cronológicos tem pouco tempo, tem 2 anos. Mas em termos de intensidade de afeto é de muito. Então, de muito pouco tempo a gente é amigo. É verdade. Então, eu também quero agradecer muito, né, que vocês estão aqui e a gente está lidando com os estados diferentes, né? Eu não sei se eu me coloquei bem, assim, eu quero dizer que eu estou em Santa Catarina, mas aqui tem Paraná. Salvador, Bahia. Então... 3 estados representados. Representados. Eu queria que a gente começasse falando assim o ponto de vista de cada um, bem sobre um pouco desse negócio, dessas 2 palavras que apareceram, né? Que é a ansiedade e a incerteza. Se vocês têm percebido isso e como tem sido, não sei se consultório ou às vezes na própria vida, né? Porque é um pouco do que todos estamos passando, né? Essa incerteza e é lógico que em algum nível de ansiedade todos temos, né? Quem podia assim comentar comigo com a gente, né? Quem estiver assistindo. Na realidade, eu gostaria de começar falando de que a ansiedade e incerteza faz parte da nossa jornada de trabalho. Hoje, não no consultório, mas online, porque eu não estou ainda no consultório, sou população de risco. E faz parte da rotina do dia a dia, mas hoje com muito mais intensidade, porque a gente vive em um mundo de incerteza onde o inimigo é invisível. Então, essa parte de ser invisível, você nunca vai ter certeza se ele está com você ou não. Então, isso já gera uma situação de quem viveu um quadro de ansiedade ou quem não vive um quadro de ansiedade. Eu acho que a gente vive assim. E a ansiedade, na terapia familiar sistêmica,
ela é vista como um sintoma que seria a entrada de ajuda para a pessoa. Então, não é vista como uma coisa tão negativa quando não está nos níveis insuportáveis, que depois o Tom poderá falar mais da questão do uso da medicação. Mas sempre um sintoma requer um pedido de ajuda. Então, a gente não pode ver como uma coisa ruim, mas como uma coisa que vai trazer benefício. Como se fosse um sinal amarelo, né? De perigo. O perigo está ali à frente e o que eu vou enfrentar. Então, eu penso que num primeiro momento eu vejo dessa forma. Eu vejo também dessa forma, e com experiência de 40 anos em consultório, né, que tem acompanhado todas as pessoas, mas em intensidades e níveis diferentes. Às vezes considerada normal, né, que todos nós temos. Então, enquanto tiver no nível de normalidade, aceitável, e a pessoa ter um pouco de paz. Mas eu gostaria também de diferenciar um pouco o medo da ansiedade, né? Porque nós temos medos, e os medos são reais, e precisamos respeitá-los, né? O medo de um perigo, de um animal, e a ansiedade é mais um medo, incluindo medo, né? De, às vezes, fatos irreais, que trazem mais incertezas, porque você não sabe o que vai acontecer, mas você já está iminente no perigo e sofrendo pelo perigo. Então, aí nós temos que cuidar um pouco mais. Pois é, eu estava escutando vocês falando aqui e me deixou curioso quando o Dulce falou das duas palavras, porque as duas, elas são misturadas, né? Elas estão ligadas. Exato. Né? Já que o único antídoto para a ansiedade é aquilo que só o fanático pode ter, que é a certeza do futuro. Exato. Né? Só o fanático de qualquer natureza pode ter ansiedade, pode ter tranquilidade. De qualquer natureza, pode ser fanático político, fanático religioso, porque ele é a única pessoa que sabe o que vai acontecer no mundo. Todos os outros são obrigados a conviver com a ideia Com incerteza. Da incerteza, né? Tem um livro de um filósofo, originalmente ele era um teólogo anglicano, mas depois ele se tornou um filósofo. Foi um filósofo que introduziu o Zen budismo, filósofo inglês, chamado Alan Watts, que ele introduziu, foi um dos introdutores do Zen budismo no Ocidente. E ele escreveu um livro muito pequenininho, você encontra ele na Amazon, chamado A Sabedoria da Insegurança. E que ele chama a atenção, exatamente baseado na ideia zen budista, e que quando a gente procura, tem uma frase zen budista que diz que o lugar do forte e do rígido é embaixo, o lugar do fraco e do macio é em cima. E que a primeira árvore a ser cortada numa floresta é a de madeira mais rígida. Então, ansiedade a Nadir estava se referindo a respeito de medicação, né? Que eu poderia comentar sobre isso. E aí, falando a grosso modo, se eu não tenho certeza de futuro, então em algum momento da vida eu vou ficar numa encruzilhada. Pode ser a escolha da roupa que eu vou vestir para uma entrevista de emprego ou para um primeiro encontro. Pode ser o enfrentamento de um chefe, mas em algum momento eu vou ter dúvida do que vai acontecer. E essa sensação de expectativa diante do incerto é que a gente chama de ansiedade. Do mesmo jeito que a gente chama de alegria a emoção do ganho. A gente chama de tristeza a emoção da perda. E a ansiedade é a emoção do quê? Da incerteza. É exatamente de o que é que... E o si? É a emoção do si, né? Eu brinco dizendo que se não existisse a palavra si, talvez não existisse ansiedade, né? Então existe uma ansiedade que pertence a todo ser humano diante de situações que são proporcionalmente importantes para ele. Então, voltando só para a gente introduzir a questão que a Nadir disse do sintoma ser uma sinalização. Quando é que é sintoma? Quando é desproporcional ou inadequado.
né? Porque se eu for fazer uma cirurgia cardíaca de emergência, o normal da minha condição é estar ansioso. Efetivamente, eu não tenho controle do meu futuro, nem sei do que vai me acontecer. Então, essa ansiedade não é uma ansiedade patológica, por mais intensa que ela seja. Mas se eu vou arrancar uma unha num podólogo, eu vou fazer a unha num podólogo e ter uma crise de ansiedade, ela é desproporcional. Então, quando é que a psiquiatria pensa em medicar a ansiedade? Quando ela é descontextualizada e quando ela é desproporcional e quando ela é incapacitante. Enquanto não for assim, é o que eu acabei de responder para uma paciente minha que perguntou, é encontrar um jeito de ir sobrevivendo. Eu gosto de pensar no estar ansioso ou ser ansioso. Porque se eu penso em ser ansioso, eu me identifico com a palavra ansiedade. Eu crio uma intimidade, uma identidade com essa palavra que dificulta eu sair dessa situação. E, ao contrário, se eu pensar em estar ansioso, é um estado, eu sei que passa. É frente a uma situação futura, inclusive, porque a ansiedade está no tempo futuro e não no tempo presente, né? Então, à medida que eu tenho essa situação de estar ansioso, eu tenho mais tranquilidade de poder alçar a mão dos meus recursos internos e me tranquilizar, me presentificar mais, já que a ansiedade é de futuro, e eu pensar mais no presente, o que está acontecendo comigo agora, e o que eu posso fazer, e o que eu posso aprender com isso para aliviar meu estado de estar ansioso. Então, eu gosto muito dessa reflexão, eu faço com os meus clientes, do estar ansioso e do ser ansioso, diferenciar isso na vida da gente. Até porque, também... né, Nath? Ah, desculpa, pode falar. Nath, pode falar. Não, estava pensando aqui, porque isso exige, né, um conhecimento de si, né? Tá, mas eu sou ou eu estou? Eu não sei, eu ia ficar pensando. Tá, eu sou, mas ou eu estou? Né? E como que eu consigo perceber o ser e o estar? Para quem está nos ouvindo, assim, né? Porque a gente fala, e é lógico, né? Dentro da terapia, né? A gente vai conseguindo com o paciente caminhar com ele, trilhar esse caminho. Mas para quem está ouvindo que não está fazendo, né? Muitas pessoas talvez não estejam fazendo terapia. Como que eu sei se eu tô ou se eu sou ansioso? Ou quando que isso se transforma, uma coisa se transforma na outra, né? Porque, tá, daí eu estou, pronto, sou agora, né? Então, fiquei pensando isso. Crio essa identidade. O Dulce, é fácil, ou não tão difícil, eu não diria que é fácil. Se a pessoa disser a você, eu estou ansiosa há 35 anos, sim. Ela está se referindo, ela está se referindo a um estado contínuo dela de expectação, que ela não para de puxar o futuro para o presente. Eu costumo dizer com meus pacientes que a melhor palavra para falar de ansiedade não é a palavra técnica, mas é a palavra popular, que é a pré-ocupação. Preocupação. Sim, bem legal trazer isso. Ao pé da letra, isso define o que é o estado mental do ansioso. Continuamente antecipar. E quando chega, ele já está mais à frente. É como um corredor que está com a linha de chegada presa ao peito. Ele corre 100 metros, mas a linha de chegada continua distante dele, porque é um novo processo que está se formando, que é mais esse estado da pessoa. Então, a pré-ocupação contínua. Eu gosto também de... Diga, Salete. Eu gosto também de falar o nível de sofrimento que a pessoa está, para avaliar estar ou ser. Porque o nível de sofrimento, quando chega a ser intolerante, insuportável, ela busca ajuda. Diferente disso, às vezes ela vai levando no dia a dia, né? Achando que está tudo bem. Então, o nível de sofrimento atrapalha muito o ser humano. Diferente de estar ansioso, como no seu exemplo da cirurgia, que todos passamos, né?
Às vezes você pode ter um autocontrole sobre, mas o ser ansioso, a pessoa se acostuma com o fato. Eu posso fazer um comentário, Salete? Porque Com me certeza. veio à tona uma palavra aí, que é autocontrole. Uma das coisas que eu observo muito em paciente meu, é que tentar controlar a ansiedade é como tentar agarrar o sabonete debaixo d'água. Quanto mais força eu aplico, mais ele escapole. É verdade. Às vezes me dá uma impressão de que o paciente, eu vou ficar de lado para exemplificar o que eu quero dizer, que o paciente ele faz assim com ele. Isso é um desafio, isso são palavras textuais. Isso é um desaforo ele estar descontrolado assim. Como se ela tivesse cobrando, como se não. Efetivamente ela cobrando Sim, dela. Cobrando de si tudo. Com um controle que, no caso da ansiedade, é como insônia. Quanto mais eu tento forçar, mais ele escapole. Né? Eu brinco. Então, a insônia, qual é a maior causa de insônia? É querer dormir. A maior causa da insônia psicofisiológica é querer dormir. E qual é a maior causa de ansiedade, de uma forma bem superficial? É querer ficar calmo. Diminuir a ansiedade. Ficar numa em lugar fixação, de aceitar, né? Em lugar de aceitar que nessa condição, por exemplo, como nós estamos vivendo agora, que não há um deadline, que não há um futuro definido, efetivamente ninguém tem a menor noção do que vai acontecer. Né? O controle desapareceu da vida humana, é a primeira experiência da... Então, essa sensação, numa situação anormal, o normal é se sentir anormal. Não querer ser normal numa situação anormal. Porque o que a gente está vivendo agora? A gente não está falando para uma plateia que de repente está ficando ansiosa. É uma plateia que, com o passar do tempo, todas as pessoas, inclusive nós, estaremos. Né, que nós estamos dentro do mesmo barco. Né? Nós estamos no mesmo barco. Então, eu queria comentar a respeito da ideia de controlar a ansiedade ou aceitá-la e deixá-la passar. Ou sentir-se nervoso. Aliás, eu estou me estendendo, que eu queria fazer. Pode falar. Não, eu só queria depois falar um pouquinho mais sobre o então, por favor. Então, por favor, Sara. Eu quis dizer no exemplo, né, de uma cirurgia, é você saber que está passando por uma situação atípica, né? Diferente de uma pessoa que está ansiosa sempre. E numa situação diferente, nós temos o direito de sentir o que temos que sentir, no caso, um excesso de ansiedade. Então, a noção de consciência ou não consciência do que está acontecendo, nesse sentido do contexto. Seria só isso. Tom, tu queria complementar? Tu tinha pausado numa parte também? Não, depois eu retomo. Eu queria falar que Pode você falar, está falando Nath. um pouco, Dulce. Eu acho que a gente não está dando espaço para você. Não tem problema, tá ótimo, tô adorando. Eu queria retomar um pouquinho a questão do controle, porque é uma coisa muito forte que a gente vive em nível do dia a dia de consultório e do nosso próprio dia a dia. A necessidade de a gente ter o controle nas nossas mãos, porque a sensação de controle é uma sensação de poder, né? Te dá um empoderamento, a sensação falsa de que você vai dar conta de controlar tudo, e ao controlar tudo você está seguro. E isso também é uma falsa ilusão num dia a dia normal. Digamos, no contexto do nosso dia a dia, a gente não controla nada e nem se controla, no sentido de poder estar na certeza. E neste momento em que a gente está passando, todos nós estamos passando, é um estado de total incerteza. Então, imagine o desespero que dá dentro da gente quando a gente pensa que a gente não tem controle de nada na nossa vida. A gente não tem certeza do amanhã como a gente nunca teve. Só que agora a gente está vivendo como se fosse potencializado isso. Numa intensidade concretizado.
Exato, Concretizou. concretamente. Não tem como a gente negar agora que a gente tem controle. Antes a gente se iludia que controlava. Agora já a realidade está mostrando que a gente não controla. Então, a ansiedade está aí, como fazendo parte do nosso dia. É o nosso feijão com arroz. Então, eu tava pensando assim, né? Eu atendo clínica, você também, né? A Nadira, a Salete também é clínica? Também, E o Tom também. Então, assim, de algum jeito, a gente deu as mãos, assim, para a incerteza, né? Escolhendo a clínica. Sim. Exato. Então, vocês já há mais tempo, mas eu há pouco tempo, assim, né? Comparando, né, com vocês, bem pouquinho. Então, dá as mãos, bem pouquinho, quase nada, acabei de nascer. Foi dar as mãos, e em casa, tanto eu quanto meu esposo, a gente é autônomo, né? Ele é corretor, então a gente abraçou, assim, a incerteza, né? Então, eu tenho a impressão que esse abraço que a gente tem dado na incerteza há tanto tempo nos ajuda um pouco a viver isso que a gente está vivendo agora. Porque daí, é exatamente essa palavra, agora. A gente toda hora tenta voltar para o momento presente. Tá, exatamente hoje. Vamos pensar no hoje. Hoje. Né? O que cabe a mim no hoje, né? Porque senão eu fico mesmo sempre super preocupada. Ele assim para mim, meu marido, Dulce, todas as coisas mudam assim, ó, assim. Então, vamos focar no agora e no hoje, no que a gente dá conta, porque a gente acaba tendo que ser assim, né? Porque se eu super me preocupar com tudo, não vou dar conta. Então, é quase que olhar para o futuro e pensar, tá, disso tudo aqui, o que um pouquinho eu posso fazer a respeito? Se não, voltar para o agora mesmo, né? Porque isso que a Nadir falou, essa certeza da incerteza, eu lembro da faculdade, um professor de filosofia falando de existencialismo, falando disso, assim, mas que certeza mesmo que você tem, né? Essa pergunta, qual que é a certeza absoluta? Daí, queria perguntinha boa, assim, né? Que a gente acaba pensando o resto da vida. Ô, Dulce, você me lembrou agora um que aconteceu, uma paciente uma vez virou para mim, não me lembro o que, ela já estava em saída, e ela falou alguma coisa de que a morte, que a vida era a certeza, falando sobre vida e morte, alguma coisa assim. E aí eu disse a ela, o que você fez para acordar hoje de manhã? Qual foi o ato voluntário seu que fez você despertar hoje de manhã? Ela disse, como assim? Eu disse, você acordou, mas poderia não ter acordado. Né? A finitude é uma certeza. É certeza. Mas só que é difícil. É difícil a gente viver com a ideia de Cassimiro de Abreu, se eu morrer amanhã. Foi um poema de Cassimiro de Abreu. A gente não vive. Então a gente cria a ilusão da duração. Isso, da duração. A gente cria a ilusão da duração, porque é difícil você lidar com a ideia de que o próximo segundo pode ser um adeus, todo até logo pode ser um adeus. Isso termina sendo muito pesado para o ser humano comum. Para um filósofo, talvez não seja a matéria-prima dele. Mas para o ser humano comum, viver com a ideia de que todo até logo pode ser um adeus... Pode ser o último, né? É tão pesado que é melhor a gente criar a ideia de que até amanhã, isso é um desejo. A gente se vê para a semana. Então, vamos marcar o congresso para daqui a 2 anos. Que bom, né? A gente vai marcando, vai pondo marcos, né? Vai, para poder povoar. Para poder digerir a incerteza. Para ela ficar um pouquinho mais amena. E isso me lembra uma coisa que é uma experiência que eu já tive várias vezes, vocês já podem ter tido, que é quando você vai dirigindo para um lugar que você nunca foi, uma cidade que você nunca foi, é muito longe. Quando você retorna, você tem a sensação de que é mais perto. Aí eu fiquei refletindo sobre isso e para ter a ver com o que você acabou de falar. É que, na realidade, quando a gente está indo, que é que vale a vida, a gente não tem marco nenhum sinalizatório.
Quando a gente está voltando, a gente tem marcos. Então a gente já sabe quanto tempo falta. Quanto tempo falta. Quando a gente está indo para a cidade, a gente não tem a menor noção de quanto tempo vai durar. Porque você lê escrito 4 horas é a mesma coisa que vivenciar 4 horas. Então, eu acho que essa questão que a gente está agora, que essa mistura da ansiedade clínica com a própria ansiedade existencial, Exato. né, se instaurou em todo mundo, essa sensação de não controle, não é descontrole, é de não controle. Não controle. Né, porque ninguém tem previsão, ninguém tem nada. Isso é a sensação, dá um aperto no peito. Sim. Dá um aperto no peito. E aí Sim. a gente vai criando esses artifícios, seja tentar ensinar os outros, é isso que eu estava brincando com o Dulce. Por que tem tanto tutorial? Porque eu acho que fica mais fácil você ensinar os outros como ocupar o tempo do que a si próprio. Né? Todo mundo está ensinando a todo mundo a passar o tempo. Quando, na realidade, a gente não sabe o tamanho da corrida. Só para terminar essa parte aqui, eu queria comentar a respeito do que Salete tinha se referido, da intensidade, retomar a questão da intensidade. Isso. Quando é que se busca uma ajuda? Falando psiquiátrica, né? Eu faço psicoterapia também, mas eu vou me restringir aqui à psiquiatria para ser um contraponto a 3 psicólogas. A palavra que eu tenho usado com todo paciente meu é sobreviver. Eu disse, esse é um tempo de sobreviver. Não é um tempo, é o tempo de... Tem uma música antiga de Paulinho da Viola que diz que faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ou seja, qual é a preocupação minha com meus pacientes hoje? É evitar que ele afunde o barco dele. Porque a tempestade a gente não tem controle. A gente não sabe quando ela vai passar. Pode ser até que ela afunde o barco. Mas há coisas que a gente está fazendo que pode atrapalhar o barco que a gente está levando. E uma delas é a incapacitação que a ansiedade traz. Né? Que a ansiedade, literalmente, a gente mete os pés pelas mãos. Né? O ter que fazer coisas, o ter que misturar, o ter que resolver, termina resultando em ser contraproducente. Então, quando é que se busca ajuda psiquiátrica? Quando está insuportável. Não deixar chegar ao insuportável. Exato. Num tempo comum, a gente pode até dar um tempo para essa pessoa, mas nesse tempo em que o tempo está suspenso, o tempo está em suspenso, qualquer ajuda que a gente dê à pessoa para que ela ultrapasse isso, qualquer outra consideração eu discuto depois, mas não nesse momento. Nesse momento é um tempo de sobrevivência. Exato. Retomando o que a Salete disse. Certo. E eu queria também aproveitar a palavra que você disse sobre a ilusão. Eu achei muito boa, porque a ansiedade traz muitos pensamentos, sentimentos, todos negativos, né? Uma antecipação do sofrimento, da dor, de que não vou conseguir, da incapacidade. E a ilusão, né, quando a gente pode levar alguma coisa ou sentir alguma coisa, de ir um pouquinho mais, que nós estávamos conversando sobre metas e chegar em algum lugar, traz um pouco de alívio no coração, né? Porque como nós não podemos controlar nada, nem o dia de amanhã, ter sentimentos positivos para nos dar um pouco de bálsamo. Então, a ilusão, eu acho, que ajuda muito contra a ansiedade. Ou sonhos, ou expectativas, com relação que tudo vai passar, né? Hoje está todo mundo tenso, tímido, preocupado, que são as características, né, que a gente vive numa ansiedade, insônia, não saber o que vai acontecer. Mas se a gente tiver, não, vai passar, daqui a pouco a gente está realizando nosso sonho, seja uma viagem, seja um casamento, seja uma cura, né? Eu acho que é um remédio, pelo menos nem que seja ilusório, eficaz. Eu penso por aí. Eu já fico pensando nisso, que é tão difícil assim para as pessoas, porque ela acaba unindo
esse negócio do script, assim, sabe? Eu falo que é o script pré-determinado, né? Porque daí eu quero ir para a academia, mas eu não quero levantar 1 quilo, eu quero levantar já 10 quilos, sei lá, estou falando esse script da perfeição, assim, sabe? Que eu vejo que às vezes une para mim com a ansiedade, né? Essa coisa do controle junto, mas é do controle das coisas como eu gostaria que elas fossem ainda, né? Exatamente, e dentro de uma perfeição que me mobiliza a não fazer no fim, porque acho que não vou conseguir chegar a tudo isso que eu gostaria, então já nem faço, né? Ou o outro não vai responder exatamente como eu gostaria. Então, e hoje fico pensando também assim, ó, que de algum jeito a preocupação, igual para pegar a palavra do Tom, assim, a preocupação tem um lugar, sabe? Porque a esposa que é super preocupada com tudo, que vai lavar o sapato, vai lavar a sacola de mercado, vai lavar... Então, hoje ela tem um espaço, assim, né? Maior, só que para ela também é um grande sofrimento, porque daí, até então que o marido não estava nem dando bola para nada, agora tudo ela vira uma narradora do que ele deveria fazer, né? Narradora do script, você tem que fazer isso, tem que botar a máscara assim, tem que tocar desse jeito, tem que tirar o sapato desse jeito, tem que lavar isso, né? Então, o quanto também isso é angustiante, né, para quem está nesse lugar do preocupado, né? Do que é o super preocupado. Dulce. Desculpe. Diga, Nadir. Eu queria voltar um pouco, porque o Tom falou de quando vai ao psiquiatra. E eu queria falar um pouquinho de quando vai ao psicólogo, que também vai ao psiquiatra, psicoterapeuta, né? Mas, assim, quando você vai buscar ajuda, não é no momento que você já não consegue mais acessar os seus recursos, poderia buscar ajuda um pouquinho antes? Quando você entra no nível de que você começa ao nível de um sofrimento, ainda que não está insuportável, que precisa da medicação, porque a medicação já vai entrar com recursos para fazer acessar os seus próprios recursos, mas em um momento ainda que você tem um nível de paralisação, um engessamento, ou muito questionamento quando o adulto está falando, que você começa a ter um elevado número de preocupação, exacerbada, não adequada ao momento, porque ela começa a ser, eu quase vivo em função da minha ansiedade, e não vivo como ansiedade uma parte do meu dia, mas ela é o dia inteiro, se a gente pudesse colocar em uma quantidade, quantificando. Então, quando eu passo a ter um maior tempo do meu dia envolto em pensamentos negativos ou na incerteza de sofrimento e de ansiedade, esse momento eu já estou deixando de acessar os meus recursos de respiração, de respirar, de ir para uma academia ou de fazer algum exercício aeróbico, ou de me tornar presente pela respiração, onde eu fico comigo mesmo, onde eu tenho um minuto de paz comigo. Quando eu não consigo mais acessar esse tipo de recurso, eu penso que aí é o momento de você buscar ajuda de fora e não deixar que o sofrimento te abata e você fique daí com grande dificuldade de acessar os seus próprios recursos de saúde. Porque a saúde e a doença, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? O Fonseca fala lá dos núcleos de saúde e dos núcleos de doença. À medida que os meus núcleos de saúde são maiores, o meu prazer, o meu bem-estar, um pouco de esperança, eu me conecto com a espiritualidade, que é uma coisa também importante para a ansiedade, porque daí a incerteza eu jogo na mão de quem eu acredito e eu fico mais tranquila, entendeu? Então, quando eu posso acessar esses recursos que me dão um estado maior de paz, eu não preciso de ajuda. Mas quando eu não consigo acessar essa quantidade de recursos que me deixam num nível de prazer ou de satisfação, é hora de buscar ajuda, porque a gente está aí para ajudar mesmo, né? Ô, Nadir, foi bom você ter dito isso, porque eu ia comentar, e eu estou fazendo o contraponto do psiquiatra clínico. Isso. Porque a psiquiatria envolve uma complicação um pouco maior do que essa que você acabou de dizer.
Você sabe como é que eu costumo dizer que o verbo psi é conjugado? O verbo psi é conjugado assim: eu não tenho nada, tu vais a um psicólogo e ele vai a um psiquiatra. Então, essa é a principal, essa é a primeira dificuldade da psiquiatria. A psiquiatria, as pessoas não recorrem como ajuda, recorrem como uma condenação. Ou, como disse uma paciente uma vez, veja a que ponto eu cheguei. Precisar do psiquiatra. Eu estou indo. Exato. Então, é a sensação de... É mais do que a última chance. Eu já está com a de porta mim. Na garganta, daí não tem mais salvação, aí vai para o psiquiatra. Então, essa é a primeira dificuldade da psiquiatria. Ninguém recorre por necessidade, recorre empurrado, puxado, trazido, de alguma forma. Mas o acesso ao psicólogo se torna mais fácil, porque no imaginário, o psicólogo está mais no limite do normal, no imaginário. Psiquiatra, só quem vai é doido. O psiquiatra, ir a um psiquiatra é uma condenação. Então, essa é uma grande dificuldade nesses momentos de crise, porque a pessoa já está se sentindo afundando, e quando alguém sugere o psiquiatra, é a sensação que ela diz: bom, então acabou tudo. Se até psiquiatra eu estou indo, então eu já estou no último grau da doença. Esse é o momento que toda ajuda é benéfica e necessária. Eu só queria fazer um comentário do super, que Dulce falou, da dona de casa, que é super exigente, limpa, etc. Toda vez que a gente escuta um advérbio de intensidade, eu fico preocupado. Qualquer forma de intensidade, imensamente, fortemente, eu sou honestíssimo, uns superlativos, todos esses superlativos, todo advérbio de intensidade, eu sou muito organizado, eu sou pontualíssimo. Nesse momento em que o controle desaparece, essas pessoas pagam um preço mais alto. Sim. Muito mais alto. Esse traço obsessivo de personalidade, de controle, de antecipação, de não ser surpreendido por nada. Então, é interessante você falar isso, porque o super exigente, ela vai bater na segunda palavra, eu tenho de, você tem de. O anancástico do antigo ananquê grego, ananquê é essa necessidade, o ter de. Ter de é uma lei que a gente se impõe, mas já está limpo, não precisa fazer isso. Não, mas eu tenho que limpar. Então, as pessoas com esse traço, elas pagam um preço mais alto nesse momento. Sim. Porque realmente o mundo desabou em torno dela. Exato. E ela continua repetindo o mesmo modelo dela, que poderia dar certo no mundo em que ela vivia de dona de casa, desse exemplo que você deu. Mas que nesse mundo não vai dar certo mais. O Sullivan diz assim: o texto no contexto. Um texto fora do contexto não tem sentido. E verdade. A gente mudou o contexto, mas ou algumas vezes a gente não tem condição de mudar o texto. Então repete o texto difícil. No contexto. Repete o texto que fica fora do contexto. Porque uma coisa era ter, digamos, a higiene necessária quando não tinha o vírus. Agora vai ter que ter outro tipo, não é? Então, o texto fora do contexto, eu acho bem interessante. Por isso que toda rigidez, ela leva à patologia. E é por isso que Moreno nunca se preocupou com uma psicopatologia específica. Porque na hora em que... Exatamente. Porque é a base de tudo, né? Exato. O rígido, ele não dobra. Ele tem um... Dulce não, que é uma jovenzinha, mas tinha um apólogo antigo que todas as antologias tinham, que era o Carvalho e o Junco, em que o Carvalho, alto, imponente, rígido e forte, ele sempre menosprezava o Junco porque ele era pequenininho e frágil. E aí sobreveio uma tempestade, a ventania quebrou o Carvalho e o Junco só fez se dobrar
e logo depois ele voltou à posição original. Então, isso é um apólogo de uma antologia antiga, mas que é um ponto de vista zen budista esse, né? De que a rigidez de personalidade, a rigidez do texto, ainda que o contexto esteja mudado, que obriga a pessoa a repetir uma mesma conduta, o mesmo pensamento, uma mesma autocobrança, sem que ela adeque, ela vai produzir isso que as pessoas vão tomar como sintoma, que é a expectativa contínua de 24 horas por dia do que eu não sei que merda vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer uma merda. Eu não sei qual é, mas ela vai. Essa certeza de que a merda vai acontecer, embora eu não saiba qual é, porque, como você falou, é um inimigo desconhecido, ou um inimigo invisível. Então, isso torna mais inseguro ainda a pessoa. Então, acho que o importante é que hoje está precisando de ajuda todo mundo. Exato. As pessoas que já precisavam de ajuda continuam precisando. Mas quem nunca precisou e sempre considerou que a ajuda psi era uma coisa de fragilidade, agora descobre que é uma questão de ajuda. Senão não dá para sobreviver. Exato. Eu queria falar também sobre a quebra de rotina. Espera um pouquinho, eu vou precisar sair 10 horas. Que ir, né? Porque eu tenho uma paciente de 10 horas que eu tinha que sinalizado. Já é agora? Falta 2 minutos, daqui a 2 minutos vai se chamar 10 horas. É o nome Tom, de daqui a 2 minutos. Muito obrigada, tá, Tom? Muito obrigada. Calma, 2 minutos. Tá bom. Eu queria falar também... Olha o que aconteceu agora. Quando Ansiedade. você sabe que eu vou embora, você já me despediu. Eu acho que os 2 minutos já tinham passado. Pois é, parece aquelas pessoas que temem tanto perder o outro que antecipam o término para poder voltar. Vou terminar logo agora, porque eu sei que vai acabar. Então é melhor terminar logo. Estava dando certo até agora. Não, eu quero viver até o último segundo. Fica aí, Tom. Então, mas isso que aconteceu é exatamente o que acontece com a ansiedade. Exato. Como eu sei que vai acontecer, eu já abandono antes. Você deixou de experimentar 2 minutos da minha nobre convivência por conta de saber que eu vou embora. Isso que a gente está brincando aqui é exatamente isso que todo mundo sente. Como eu sei que vai acontecer, eu não vou. Como eu sei que eu vou passar mal, então é melhor não ir. Como eu sei que o relacionamento, todo relacionamento meu termina, então é melhor que acabe logo e eu não sofra tanto esperando. Eu vou terminar só com uma piada, enquanto vocês continuam. Que tem a ver com essa expectativa. Tinha um camarada, ele morava numa pensão, essas pensões bem velhas, acabadas, de tabuado, e acima dele tinha um bêbado, que chegava todo dia por volta de 2, 3 horas da manhã, e aí tirava o sapato, jogava com toda a força no tabuado. Tirava o sapato, jogava com toda a força. E ele acordava sobressaltado. Um dia ele vai buscar, ele procura o bêbado. Ele diz, meu senhor, eu não tenho nada a ver com sua bebida, mas quando você joga seu sapato, eu tomo um susto lá embaixo. Aí ele diz, não, me desculpe, eu não sabia. Aí o bêbado chega 2 horas da manhã nesse dia, tira o sapato, joga no chão. Quando vai jogar o segundo, ele se lembra. Mesmo bêbado, ele lembra. É melhor não jogar. Aí botou devagarzinho e foi dormir. 6 horas da manhã, abate na porta do bêbado. Quando ele abre, o cara de baixo diz, pelo amor de Deus, joga logo o outro, que eu quero dormir. Isso é ansiedade. Como eu sei que ele vai jogar, eu não me permito dormir. Eu fico aguardando o resto do dia que o sapato, que não existe mais, ou o sapato que já saiu do contexto, mas eu continuo aguardando que ele chegue, e eu não me permito dormir. Eu queria agradecer a Salete, a Nadir, realmente foram 2 inclusões na minha vida. Dulce é uma criatura. Dulce, infelizmente, eu vou ter que sair. Eu pensei que a gente ia ia menos, eu marquei, o paciente está me cobrando aqui agora. Não, mas tudo bem, queridão. Tá? Prazer, muito obrigada. Muito obrigada. Prazer, Obrigada, Tom. Tchau.
E agora? Sim. Eu E acho agora? que eles... Então, eu queria só complementar um pouquinho, assim, que hoje em dia teve uma quebra de rotina nas pessoas, né? Porque quando você fala do da academia, né? Então eu tinha lá uma rotina, levantava, blá, blá, blá. E as pessoas, no isolamento, elas estão perdidas e a ansiedade aumenta. Daí pode ter esse excesso, né? Limpa, limpa, limpa e cuida, cuida, cuida. Sim. E eu acho que é uma oportunidade muito grande, como a Nadir começou, que a gente faz uma leitura que os sintomas é uma oportunidade para mudança, né? Não é fácil, mas o quanto eu posso me flexibilizar para fazer diferente e não ficar neurótica. Porque a ansiedade, ela vai nos congelando, né? Ela vai nos amarrando. E que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça? E entrar na flexibilidade, então, e não a rigidez, ou mais ansiedade, mais sofrimento e menos qualidade de vida. E agora que você está falando da rotina, eu não tinha pensado nisso, mas eu estou refletindo agora que a rotina que tanto se aconselhou, ou a gente escuta nos meios, de que cria uma rotina, e pensando na palavra controle, a rotina, ela cria em nós uma possibilidade de controle. Porque você sabe que você acorda às 8, você, sei lá, faz tal e tal atividade, você almoça tal atividade, janta tal atividade, vai dormir. Então, você criando essa rotina, você também tem uma sensação de maior controle sobre o seu dia. E isso deve diminuir, faz diminuir a ansiedade, porque você tem uma sensação de estar controlando a sua vida. E isso é importante, porque é um ponto de saúde. Então, a criação de rotina não como ter que, mas como algo organizador do momento presente, porque a gente precisa se presentificar na ansiedade, se tornar presente. Então, eu acho que é super recomendado mesmo a rotina nesses dias, porque nos outros dias a gente tem, agora nesse contexto a gente não tem, então precisamos criar. Criar, porque a rotina traz um pouco de segurança. Né? Você sabe que depois de uma atividade você vai fazer a outra, principalmente a dona de casa, né? Levanta, dá café para a família, depois lava a louça, põe roupa na máquina, depois prepara o almoço, mas traz uma segurança. E a ansiedade, ao contrário, é a incerteza, né? Que a gente começou a falar. É importante você ter algum método de redefinir a sua vida nesse momento que traga uma rotina satisfatória, não uma doença, não sei o que fazer, o que vai acontecer, mas você criar, dirigir a sua vida. E incluir nessa rotina momentos de prazer para si mesmo, momentos de cuidado para si mesmo, porque uma das certezas que a gente pode ter é de que eu existo. Então, se a gente busca certeza, vamos buscar certeza de que eu existo. Se eu existo, então eu vou cuidar de mim. Eu começo a me tornar mais potente, porque a ansiedade também vai gerando uma impotência de dar conta, de fazer e resolver tudo isso. Então, quando eu começo a cuidar de mim mesma, eu começo também a me tornar mais presente. E começo a ter mais controle, ter mais potência sobre mim. Então, acho que o cuidar de si mesmo é um momento muito privilegiado que a gente não pode esquecer nesse momento do quadro que a gente está vivendo. Isso. Sabe que para isso o meu gatilho, não sei se dá para falar desse jeito, é olhar o calendário, ou no relógio, assim, que é aqui do consultório, aparece o dia, né? O dia, o mês e o ano. E a hora, né? Então, daí eu costumo falar dia tal, de tal, de tal hora. Tô viva. Que legal. Tô viva e vivendo esse ano com essa loucura toda. Mas tô aqui, né? E estar tem a possibilidade da mudança, né? O não estar que não tem, mas quando tu existe, tu pode mudar, né? E também lidar com o humor, né? Com o humor, com a alegria, porque isso também
Dá leveza no nosso momento atual. E também o cuidar-se, que a Nadir fala, assim, a gente consegue, quando você está com você, recuperar pelo menos as necessidades básicas, que é uma respiração, entendeu? É você ver como que você está se sentindo, e não se perder numa ansiedade que às vezes põe os pés pelas mãos, faz coisas que pode se arrepender, né? Atitudes agressivas, controladoras e relacionamentos aí, né, a perder de vista. Sim. Então, os sinais vitais, tipo respiração, que é uma dica que a gente fala muito para segurar uma ansiedade e você trazer uma paz, né, os seus sentimentos com você mesma, como está seu corpo, seus batimentos cardíacos, se está acelerado ou não, o caminhar, né, mesmo que seja em volta da quadra, se não pode ir numa academia, em casa mesmo, um relaxamento, uma meditação, né, que você entra com o espiritual e consigo mesmo, uma conexão da sua saúde. Então, são algumas dicas que a gente trabalha e faz para se acalmar, né, para você ter um pouco de controle e não controle, né. Isso mesmo. Eu queria agradecer muito, muito, muito vocês. A gente já está aí há um tempinho, né, gravando. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar isso logo e que seja bem proveitoso para quem assistir, né, que levante questionamentos e também amplie o jeito de pensar, que acho que é um pouco isso também, e que leve as pessoas a esse encontro consigo próprios, né? Exato. Essa voltar-se para si também, né? Nesse redemoinho de coisas e de procura do que está fora, assim, né? Rede social. Então, eu tenho visto isso, assim, um uso exacerbado de redes sociais a todo momento. Então, esse respirar, nem respiro, mas nem estou sabendo que estou respirando, né? Então, sobrevive, que a gente, né? Sobrevive, essa volta do sobreviver com mais vivência, com vida, assim, né? O quanto a gente conseguir de vida nisso. Então, quero agradecer a participação de vocês muito, né? E espero que tenha sido legal também para vocês. A Nadir, Salete e o Tom, que já foi, né? Mas muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite, espero ter contribuído. Foi uma experiência muito rica para mim, e com a Nadir, com o Tom, com você, foi muito aprendizado. Obrigada. Obrigada, Salete. Eu acho que cada momento é um momento único, mas esse foi único de verdade, né? Verdadeiro. Porque assim, deu para matar um pouco de saudade, do distante ficar próximo, e a gente está aprendendo, eu acho que nesse distanciamento, de modo muito particular, a gente se toca nas almas, né? Porque a gente não se toca no físico, mas a gente vai se tocando e se permitindo ser tocada na alma. Então, eu queria te agradecer, Dulce, por você proporcionar esse momento de toque nas nossas almas e nos fortalecer também como cuidadores. Porque a gente está sozinho nas nossas casas, hoje atendendo online, parece que você já está atendendo no seu consultório, e daí a gente se distancia das pessoas e a gente, como cuidador, também precisa ser cuidado. Então, eu te agradeço, porque eu acho que esse foi um espaço que a gente se abasteceu também. Então, muito obrigada. E pode contar comigo para outros momentos desse. Vamos sim, com certeza. Sim, eu estou às ordens também. Um grande abraço para você. Um abraço, gente. Bem apertado. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Bom dia.